VGHF11. Você com certeza lembra daquela polêmica do VGHF11 no ano passado, em que ele fez aquela ancoragem, aquele conflito de interesses, investindo no CRI Vezanino. Isso deixou muitos investidores chateados, muitos até abandonaram aí o fundo imobiliário, deixaram de investir, venderam suas cotas, mas o fundo imobiliário comunicou aí no seu último relatório gerencial que ele vendeu aí esse CRI e obteve lucro com isso. Confira agora uma análise completa do fundo imobiliário VGHF11 e se vale a pena continuar investindo ou não nesse fundo imobiliário em 2025. Seja muito bem-vindo ao canal Físico Neto Pereira e eu já começo aqui o vídeo mostrando os principais indicadores do VGHF11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 7,20, seu dividend yield de 14,99%, quase 15% aí de rentabilidade nos últimos 12 meses. O seu P sobre VP 0,85, 15% de desconto em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de 3,1 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII, e ele teve uma desvalorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses de 13,32%. E analisando essa cotação no último ano, a gente vê que ela saiu desse patamar de R$ 9,38 aproximadamente lá em fevereiro do ano passado. Ela veio andando aqui meio que lateralizada aí na Bolsa de Valores, já com alguma queda, mas em dezembro do ano passado essa cotação caiu bastante, chegou aqui na mínima a R$ 6,61. Então quem investiu em dezembro aproveitou uma grande oportunidade aí de compra nesse FII, subiu aqui um pouquinho e agora está nesse patamar aí de R$ 7,20. Então ele é um fundo imobiliário de papel do segmento híbrido, ele tem um número de cotistas que supera aí 402 mil, o seu valor justo seria R$ 8,39, seu último rendimento foi de 9 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 1,3 bilhão de reais. Você pode ver que a rentabilidade desse FII aqui ao longo do tempo, ela oscila bastante justamente porque ele é um fundo imobiliário de papel. Ele é bastante influenciado pela oscilação da taxa Selic. Mesmo assim, ele tem entregue aí boas rentabilidades para os seus cotistas, sendo que em janeiro ele entregou 1,26% de rentabilidade. E os seus dividendos também acompanham essa oscilação. Você pode ver aqui que a média aqui no último ano foi de 9 centavos por cota. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 7 de fevereiro. E abrindo aqui o relatório gerencial de janeiro de 2024 aí do fundo, você pode ver que ele encerrou aí o mês com 99,8% aí do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, distribuídos em 148 diferentes ativos, num total investido de 1,3 bilhão de reais. Ainda no final do mês, o fundo possuía um total de 20,3 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs, as compromissadas reversas, ao custo médio de CDI mais 0,80% ao ano. Os recursos líquidos estavam investidos em instrumento de caixa. Então aqui o fundo ele também comenta aí da sua distribuição de dividendos e ele também comenta que nesse mês de janeiro houve uma variação negativa do patrimônio líquido do fundo ao redor de 11 centavos por cota, derivada principalmente do ajuste negativo da marcação a mercado da carteira de cotas de FIIs. Você vai ver mais adiante que o fundo ele tem uma grande exposição aí em fundos imobiliários. Aqui o fundo ele também comenta dos casos de inadimplência. O primeiro é relativo ao CRI Celina, que continua inadimplentes desde o mês de junho do ano passado. E com o aumento do PDD sobre esses CRI, os mesmos passaram a representar 0,6% dos ativos do fundo. As negociações para a solução dessa questão ainda estão em andamento. A venda final dos terrenos referente ao CRI Guaicurus ainda está condicionada à diligência ambiental. Esse CRI Guaicurus também deu calote aí no fundo imobiliário, porém foram acionadas as garantias. O fundo ele recebeu 2 terrenos na cidade de São Paulo que ele colocou à venda e já está em processo de conclusão da venda desses terrenos, obtendo até lucro com essas vendas. Aqui em eventos subsequentes,
né, eventos aí que foram feitos em fevereiro desse ano, o FII ele destaca que fez investimentos em 3 CRIs no valor de 27,2 milhões de reais. Esses 3 CRIs eles já existiam aí na carteira do fundo. E outro evento foi que o fundo ele vendeu aí no início do mês, né, de fevereiro, sua participação total do CRI VEGRI mezanino, no valor total de 46,3 milhões de reais, pelo seu valor de face na data da venda e com lucro, visto que o mesmo foi adquirido com deságio. Inclusive, de todos os CRIs aí que o fundo imobiliário ele tinha aí na carteira, esse CRI era a maior exposição. Lembrando que não é proibido aí para o fundo imobiliário ele investir aí em um CRI da própria gestora, não é proibido. Porém, ficou muito chamativo, porque ao mesmo tempo que ele investiu aí nesse CRI, ele também investiu em cotas do fundo imobiliário VEGRI, né, que nasceu aí justamente com essa ajuda financeira aí do VGHF11. Então ficou muito destacado que era um conflito de interesses aí da gestora. Muitos investidores não gostaram dessa atitude, né, deixaram aí o VGHF11, venderam suas cotas, outros continuaram e agora o fundo ele comenta aqui que se desfez aí desse CRI VEGRI. O fundo imobiliário ele tem uma carteira aí de CRIs bastante extensa, porém ele tem algumas concentrações, como por exemplo esse CRI Elbor, né? Você pode ver aqui que ele tem aqui outro CRI Elbor, aqui embaixo outro CRI Elbor. Então são pontos aí de atenção. Aqui você pode ver aqui Rede Duque, outro CRI aqui da Rede Duque, CRI aqui Tecnisa, outro CRI Tecnisa, aqui embaixo outro CRI Tecnisa. Então são algumas concentrações aí que você tem que ficar esperto em caso de calotes financeiros. A primeira exposição aí maior do PL em um CRI agora é o CRI Elbor, né, 4,77%. Porém, né, você que acompanhou aí de perto os relatórios gerenciais do ano passado, você viu aí que a maior exposição era esse CRI VEGRI mezanino. Então, provavelmente aqui no relatório gerencial do mês de fevereiro, não vai mais aparecer aqui esse CRI VEGRI na carteira de ativos aí do fundo. Então você pode ver aí que esses CRIs representam 48,24% aí dos seus ativos. Ele tem também FDICs aí na carteira que representam 1,11% aí dos seus ativos, e ele também tem cotas de fundos imobiliários. E o fundo ele vai apenas se desfazer do CRI VEGRI mezanino, né? Ele não vai se desfazer das cotas aí do fundo VEGRI 11, tá? Então ele tem uma grande concentração aí de fundos imobiliários, 43% aí dos seus ativos são de fundos imobiliários. E os FIIs estão derretendo aí na Bolsa de Valores. Representam sim uma boa oportunidade de compra para nós investidores, mas quando a gente fala de um fundo imobiliário gigantesco, né, a gente tem que rever essa estratégia. Na minha opinião, é uma concentração aí muito grande em FIIs. Ele tem ações, né, 1,20% aí do seu PL, e ele tem SPS que representam aí 5,42% aí do seu PL. Então ele é um fundo imobiliário hedge fund. E você pode ver que 50,7% dos seus ativos estão indexados ao IPCA, mais uma taxa média aí de 11,16%. 49% aí dos seus ativos estão indexados ao CDI, mais uma taxa média de 13,49%. Então, fundo imobiliário middle risk, né, de risco médio. E você pode ver que o fundo ele teve receitas de 16,5 milhões de reais e subtraindo suas despesas, que foram de 1,6 milhão de reais, o fundo ele gerou um resultado líquido de 14,8 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas praticamente o mesmo valor, representando aqui 9 centavos por cota. E o fundo ele tem uma reserva acumulada a distribuir por cota de 2 centavos por cota. Então aqui você vê que 49% aí da carteira está indexado ao CDI e o restante em 3 variações aí do IPCA. E o grande segmento aqui desse fundo imobiliário é o segmento residencial, 49,3%. Isso em relação aos seus CRIs. Já em relação à sua carteira de valor de FIIs, você pode ver que 34% dos seus FIIs são de escritório, desenvolvimento 22,6% e residencial 14%.
Já em relação aos seus FIIs da carteira de renda, 72,9% são de recebíveis, 20,6% de escritório e 6,5% de renda urbana. E o fundo ele tem duas estratégias aí na sua carteira. A estratégia valor, que representa 42,8% aí da sua carteira e que é composta mais de FIIs, justamente para gerar valor aí para o fundo. E a estratégia renda, 57,2%, que é composta aí majoritariamente de CRIs, que são investimentos aí de longo prazo, de médio a longo prazo, para gerar renda passiva aí para o fundo. E aqui são todos os ativos aí do fundo, onde você pode ver aqui os vencimentos, as garantias, os cupons, o tipo de oferta, tudo detalhado aqui para você. Eu vou deixar esse relatório aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. E atualmente a alavancagem aí do VGHF11 é de 6,49%, uma alavancagem bem tranquila. Então vale a pena investir no VGHF11? Bom, na minha opinião vale, mas sempre aí ficando esperto, ficando de olho aí na gestora para ver se ela não faz novamente esses conflitos de interesses, essas ancoragens, que isso acaba prejudicando aí você cotista. Ele está bastante descontado, é um fundo bom, que vem crescendo aí ao longo do tempo. A gestora errou sim no ano passado, na minha opinião, mas eu acho que ela aprendeu uma lição, porque desde então eu não vi mais nenhuma notícia aí mirabolante em relação à gestão do VGHF11 que prejudicasse aí o fundo. Essa desvalorização aí toda que ele está tendo, hoje se dá mais pelo cenário macroeconômico do que pela gestão aí do fundo imobiliário. E lembrando que é investimento aí para longo prazo e sempre tem uma carteira aí diversificada para você diluir o risco. Qual que é a sua opinião aí sobre o VGHF11? Você acha que é oportunidade de investimento ou você acha que ainda é muito arriscado, você não confia aí na gestora? Escreva aqui embaixo nos comentários sua opinião que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui como recomendação de leitura esse livro, Os Segredos da Mente Milionária, do autor T. Harv Eker. Link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre os top 3 fundos imobiliários de tijolos de base 10 para você investir em 2025. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.